Meu querido intruso. Alice Valdal. Capítulo 1. Emma Douglas parou nos degraus da escola e observou os noivos partirem. Os outros convidados voltavam para dentro protegendo-se do frio do inverno. Ela permaneceu ali um pouco mais, olhando a rua deserta. Que sorte a de Lot com a sua segunda chance para a felicidade, Emma pensou enquanto a carruagem se distanciava. Seus olhos encheram-se de lágrimas ao lembrar dos votos trocados por Lot e Chan. O amor que sentiam um pelo outro era profundo e verdadeiro. Ela endireitou os ombros e entrou na escola. Já sonhara demais e agora não era mais possível. Que festa encantadora, senhorita. Douglas despediu-se o reverendo Acheson. Mais do que ela merece. Thelma Black passou por Emma bufando. Antes que Emma pudesse responder, Thelma já descera as escadas atrás do solteiro mais cobiçado de Prospect. Oh, Sr. North. Tem certeza de que não quer que eu fique e a ajude a limpar e arrumar tudo? Sadie Gardner segurava uma bandeja cheia de xícaras de café vazias, enquanto seu marido, Abner, esperava, impaciente, ao lado dos cavalos. Detesto deixá-la com toda essa bagunça. Eu arrumo em um instante. Emma sorriu. Agora, vá para casa antes que a chuva os alcance. Ela pegou a bandeja, despediu-se do casal e fechou a porta atrás de si. As carteiras das crianças estavam em um canto da sala, e na mesa embaixo da janela havia restos de bolo e comida. No quadro negro, a mensagem de felicidade aos noivos começava a se apagar. Emma pegou uma vassoura e dirigiu-se à janela. Deseja ajuda? Gray North entrou pela porta destrancada com seu físico másculo e cabelos castanhos. Seus olhos azuis brilhavam devido ao frio e o chapéu lhe dava um ar de mistério. Seu terno bem cortado aparecia embaixo do sobretudo pesado e sua presença marcante preenchia o ambiente. Eu consigo sozinha, obrigada. Emma não gostava de Gray North. Ele a deixava nervosa com suas maneiras casuais demais. Ela era séria, bem educada e um tanto antiquada, mas sua frieza não impedia a aproximação do Sr. North. Não fale assim comigo, Emma, não sou um dos seus alunos. Ele sorriu. Está claro que precisa de ajuda. Sr. North. Emma não permitiria que ele a chamasse pelo seu primeiro nome. Ela pressionou os lábios de raiva e não conseguiu dizer nada. Gray, por favor, ele pediu. Como? Emma tentou tirar a imagem de seu amado pai caído no chão da biblioteca com uma arma na mão e um tiro na cabeça. Me chame de Gray, Emma. Não precisamos das formalidades de São Francisco e nem das convenções de Londres. E o que o senhor sabe sobre formalidades? Mais do que eu gostaria. Ele sorriu imediatamente para encobrir a expressão de fúria que Emma pôde ver em seu rosto. Ela se perguntou quantos segredos aquele belo homem guardava. Emma segurou a vassoura com força. Não queria saber nada sobre Gray North, só desejava que ele a deixasse em paz. Se o senhor não se importa, tenho trabalho a fazer. Começou a varrer o chão, e ele tirou a vassoura de suas mãos. Por favor, Sr. North, vá embora, não é de bom tom que fiquemos aqui sozinhos. Então é melhor que termine logo, pois eu não saio enquanto você não sair. Ele começou a varrer o chão e abriu a porta para jogar a poeira nos degraus. Se eu sair para pegar lenha, você consegue limpar o quadro negro sozinha. Gray sorriu, sarcástico, para enfurecê-la. Quando eu voltar, arrumarei as carteiras. Emma não deixaria que Gray percebesse a sua raiva e tampouco ficaria discutindo com ele até altas horas da noite, uma vez que parecia irredutível. Sim, ela respondeu secamente e virou-se para o quadro negro. Ótimo, ele disse e saiu. Emma correu para trancar a porta, mas ouviu a voz máscula do lado de fora. Se você trancar a porta, ficarei aqui gritando até que todos os moradores de Prospect venham ver o que está acontecendo. Ela não duvidou da ameaça e guardou a chave no bolso. Não receberia ordens de Gray North. Começou a arrumar as fileiras de carteiras, e em pouco tempo a sala estava pronta para receber seus alunos às 9 horas da manhã na segunda-feira.
Olhou as fileiras e arrumou uma carteira fora da posição empurrando-a com o quadril. O que as damas de São Francisco diriam dessa manobra? Grey North estava parado na porta com os braços carregados de lenha. Emma corou de raiva e arrependeu-se de não ter trancado a porta. Oh, que homem insolente, bem diferente de Parnell Wild, com sua elegância americana. Eles eram tão desiguais quanto São Francisco e Prospect. Grey colocou a lenha na caixa e dirigiu-se ao quadro negro. Por que não se concentram nisso, deixando o trabalho pesado para mim? Olhou-a com um sorriso irônico nos lábios. Pensei que vocês, mulheres, não aceitavam esse tipo de trabalho. Senhor North, eu não pedi que viesse aqui, Emma disse, ignorando as boas maneiras e fuzilando-o com o olhar. Não pedi sua opinião sobre meu caráter ou minha vida. Você é rude e impertinente e parece não perceber quando uma dama não o quer por perto. Vou lhe dizer, eu não gosto do senhor e desejo que saia agora. Um silêncio caiu sobre a sala e Emma sentiu-se poderosa. Apesar de não ter sido uma atitude coerente com suas boas maneiras, a sensação de dizer tudo o que sentia sem precisar usar meias palavras foi libertadora. Grey começou a rir, cada vez mais alto, e ela pegou um pedaço de madeira da caixa de lenha, correu na direção dele e o atingiu na canela. No mesmo instante horrorizou-se com a sua atitude e teria de desculpado se Grey não tivesse rido ainda mais. Ah, Emma, você é maravilhosa e tem um temperamento que combina com o fogo de seus cabelos, ele disse massageando a perna atingida. Você foi educada no sul, mas agora está na fronteira, minha querida, e eu adoro uma dama espirituosa. Grey colocou as mãos nos bolsos e observou-a. Acredito que recusou a sua terceira proposta de casamento. Quarta, ela respondeu sem pensar e corou. Não que seja da sua conta. Sente-se, Emma, ele disse cruzando os braços no peito. Eu tenho uma proposta para você. Não é nada indecente, não se preocupe. Posso perceber que não deseja se casar, uma vez que recusou 4, enfatizou o número propostas. Estou certo. Ela olhou-o furiosa, recusando-se a responder. Você sabia que quando está brava, seus olhos ficam verdes. Estão bem verdes agora. Emma desviou o olhar. Está se refugiando no silêncio? Ótimo, assim posso dizer tudo o que quero sem interrupção. Grey sorriu. Uma vez que não tem interesse em se casar e eu também não, proponho que se una a mim a fim de nos protegermos. Eu a cortejarei, e você aceitará a minha corte, senhorita Douglas, sabendo que é apenas um jogo. O resultado disso será o fim das propostas indesejáveis para você e das damas desesperadas atrás de mim. Isso é um absurdo. Por quê? Porque é desonesto. Não se nós dois concordarmos com os termos. Emma abriu a boca para responder, mas a fechou novamente. Mesmo estando chocada com a proposta, pensava em considerá-la. Tornara-se professora por necessidade e gostava muito da independência que havia conquistado. Grey estava certo ao dizer que ela não queria se casar. Observou-o em silêncio. Seu rosto quadrado era realmente muito bonito. Pensei que conseguiria livrar-se de Thelma Black sem precisar da minha ajuda. Ah, ele sorriu. Você percebeu. Estou lisonjeado. Não fiz nenhum esforço para notar o interesse de Thelma Black pelo senhor. Grey fez uma reverência e sorriu. E então, o que me diz? Vou pensar no assunto. Emma levantou-se para pegar o casaco, mas ele foi mais rápido e ajudou-a a vestir-se. Vamos lá, cabelos de fogo, eu a acompanharei até a sua casa. Não acompanhará. Devo seguir lá, então. Eu acabei de me lembrar que tenho um contrato com a escola, há um toque de recolher às 8 horas da noite e não devo aceitar a corte de nenhum cavalheiro. Esse seu contrato não impediu os outros pretendentes. Agora coloque seu chapéu e vamos. Grey ofereceu-lhe o braço. Discutiremos os termos no caminho. Eles desceram as escadas e Emma percebeu que Grey North não desistiria tão facilmente. Oh, que homem irritante! Senhor North, eu ainda não aceitei a sua proposta e não preciso de acompanhante.
Faço o caminho até a pensão todos os dias sozinha. É seguro. Ontem foi seguro, hoje não sabemos. Ele disse com um ar misterioso. Por que não? Todos nós temos um passado, Emma, e o seu parece que a encontrou. Não sei sobre o que está falando. Seu coração disparou. Há um homem no hotel dizendo que é de São Francisco e que procura uma senhorita. Abigail Douglas. Gray segurou o braço de Emma ao vê-la tropeçar na calçada. Você está bem? Sim, sim, é claro. Sua voz não soava coerente com as palavras. Eu já tinha notado esse desnível na calçada. Vou mandar consertar. Ela fitou-o e percebeu que falava com sinceridade. Apesar de ser extremamente irritante, Gray North era um homem trabalhador. Seu hotel, o Rockingham, era próspero e hospedava desde os mineiros que vinham à cidade para gastar seus salários, até os ricos homens de negócios da capital, Victoria. Ele também era membro da Associação de Minas de Prospect, além de participar da administração da escola. Esse homem no seu hotel. Emma disse enquanto caminhavam. Ele falou mais alguma coisa. Emma não queria perguntar, mas não tinha alternativa. Nunca havia escondido de ninguém que viera da Califórnia, porém não tinha contado os motivos que a levaram a deixar São Francisco e se mudar para o pequeno e remoto território britânico na fronteira do Canadá com os Estados Unidos. Não disse mais nada. Gray respondeu ao abrir o portão da pensão e deixando-a passar. É um sujeito bastante reservado. Se há algo que queira me contar, Emma, estou pronto para confrontar o homem, se precisar. Ela hesitou por um momento e balançou a cabeça. Não. E obrigada por me acompanhar. Foi um prazer, senhorita Douglas. Gray fez uma reverência exagerada. Cuide-se, Emma, eu disse ao homem que não conhecia nenhuma Abigail Douglas, mas ele ainda permanecerá na cidade por 3 dias. Estarei aqui pela manhã. Ela assentiu com a cabeça e entrou na casa sem olhar para trás. Oh, senhorita Douglas, finalmente chegou a senhora Royston, disse com voz penetrante assim que Emma apareceu na sala. É muito tarde. A senhora Royston era uma viúva com uma casa enorme e curiosidade maior ainda sobre a moça que alugava um de seus quartos. De todas as dificuldades enfrentadas por Emma desde sua mudança para Prospect, a falta de privacidade era a pior. Senhorita Douglas. Sim. Ela tentou manter-se calma, apesar do turbilhão de emoções que invadia sua mente. Tive bastante trabalho para deixar a escola em ordem depois do casamento. Espero não havê-la preocupado com o meu atraso. Bem, eu sinto que sou um pouco responsável pela senhorita. Está certa, senhora Royston, Emma disse e dirigiu-se à escada. Oh, já vai subir? Venha tomar um chá comigo na sala de estar, assim poderemos falar a respeito do vestido que Lottie, quero dizer a senhora O'Connor, usou em pleno inverno. De seda amarela. E com um filho de 10 anos. A senhora Royston foi para a sala de estar e Emma teve de acompanhá-la. Uma mulher como ela deveria ficar satisfeita com um vestido preto e poucas palavras na sacristia. Quando meu Henry morreu, fiquei de luto por 5 anos. A senhora Royston sentou-se no sofá e serviu o chá. Sente-se, querida. Seda amarela. A senhora O'Connor já é viúva há 10 anos. Emma precisou defender Lottie. O filho dela, Michael, era seu aluno e ela sabia o quanto aquela mãe lutava para criá-lo. Além disso, Emma tinha suas razões para não gostar de fofocas. Viúva o quê? Lottie nunca foi casada. Michael é um bas. Senhora Royston, por favor, esse linguajar é ofensivo. Bem, agora que há muito mais damas na cidade, devo ser mais contida. Nos velhos tempos, nós, mulheres pioneiras, éramos bem mais fortes do que as moças de hoje. Acredito que a senhora O'Connor também foi uma pioneira. Sim, é verdade. Foi há mais de 10 anos e os tempos eram muito difíceis. Ela era inocente, porém sedenta de aventuras, e quando cometeu o erro, foi capaz de transformar sua vida. O pequeno Michael nunca passou fome e nem frio. A mulher suspirou olhando para longe. A senhorita está certa, Lottie conquistou seu espaço.
Emma assentiu com a cabeça e levantou-se, mas a senhora Royston não parecia cansada e continuou. Fale-me sobre seus alunos, senhorita Douglas. A garota Smith está aprendendo algo ou apenas foge dos trabalhos domésticos? Emma sentou-se e escutou a senhoria perguntar sobre todas as famílias, e tentou responder dando poucas informações para que não virasse fofoca. Enquanto conversavam, o visitante hospedado no hotel não saía de sua mente. Quem estaria procurando por ela? A polícia? O banco? Sua cabeça começou a latejar e, quando a senhora Royston parou para tomar ar, Emma tentou escapar. Obrigada pelo chá, senhora Royston. Agora subirei para descansar um pouco antes do jantar. Espere um minuto, senhorita Douglas. A mulher tinha um olhar intrigante. Um cavalheiro esteve aqui procurando pela senhorita. Chama-se Sr. Gergens e disse ser amigo da sua família. Emma sentou-se abruptamente, o ar em seus pulmões sumiu de repente. Everett Gergens devia ser o hóspede do hotel. Ele era um amigo leal, a única pessoa que ficara ao seu lado após a morte de Matt Douglas. E ele também era a pessoa que poderia mandar prender lá. Está se sentindo bem, senhorita Douglas? Parece um tanto pálida. Estou apenas um pouco surpresa, Emma respondeu. Acho que deve tomar cuidado, senhorita Douglas. Um cavalheiro vindo dos Estados Unidos procurando pela senhorita, e Greynorth acompanhando-a até em casa. A cidade de Prospect espera um comportamento acima de qualquer suspeita da professora da escola. Não fiz nada de errado, senhora Royston. Emma levantou-se sentindo as bochechas queimarem de raiva. E não é minha culpa que... Ela não explicaria os detalhes para que a senhoria pudesse fofocar. Tem razão, minha querida. Por que não me conta a respeito? Quem sabe posso ajudar. Lá. Não é preciso, obrigada. Dessa vez, Emma conseguiu sair da sala e, no pé da escada, virou-se. Obrigada pelo chá, nos veremos no jantar. O que devo dizer ao Sr. Gergens se ele a procurar novamente? Pode lhe dizer que estou aqui. Ao fechar a porta de seu quarto, Emma tirou o chapéu e as luvas, deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. Lembrou-se dos momentos de sua vida ao lado de Everett Gergens. Ele tinha estado com ela no enterro de sua mãe, ensinara a cavalgar quando Emma tinha 10 anos, orgulhara-se junto a seu pai em seu baile de debutante. Ele também havia se mostrado preocupado com o pai dela nos dias que antecederam seu suicídio, e estava ao seu lado quando a polícia declarara que Matt Douglas tinha morrido por suas próprias mãos. O banco confiscara todo o dinheiro que possuíam, e os amigos desapareceram. Com a ajuda de Everett, Emma havia vendido tudo que pudera para pagar o banco e aceitara morar na casa do amigo. Mas os olhares de reprovação se tornaram insuportáveis e nem seu noivo, Parnell Wild, aguentou. Ela lhe devolveu o anel e nunca mais o viu. Depois disso, Emma preferiu fugir, pegou dinheiro na escrivaninha de Everett, deixando um bilhete em que prometia devolver a quantia, mas nunca o fez. Agora, não era nada menos que uma ladra. Greynorth achava que ela precisava de proteção contra Everett. Era realmente uma ideia absurda. Emma lavou o rosto na bacia de louça. Não era mais uma garota, amadurecera bastante nos últimos 2 anos e estava na hora de enfrentar as consequências de seus atos. Ela devia mais do que dinheiro a Everett Gergens. Mas não poderia sair à noite sozinha, pois colocaria seu emprego em risco. No dia seguinte, o procuraria no hotel. Prendeu os cabelos e desceu para jantar com sua senhoria. Oh, veja! A senhora Royston exclamou olhando através da janela. Rápido, senhorita Douglas, ele está logo ali na rua. Obrigada, senhora Royston. Emma olhou-se no espelho do hall e ajeitou o chapéu. Tentava não parecer apreensiva para ver o amigo de longa data. Respirou fundo e atravessou a porta de entrada em direção à rua, sabendo que a senhora Royston continuaria espiando. Bom dia, Emma. O tom jocoso de Greynorth tirou o sorriso de seus lábios. O que está fazendo aqui? Ela indagou.
Emma olhou em volta para a rua deserta. Além de Gray, não havia mais ninguém. Estou mantendo a minha promessa. Sr. North, o que eu tenho de fazer para que perceba que não preciso e nem desejo que me acompanhe? Ele pareceu considerar por um momento, balançou a cabeça e deu-lhe o braço. Não consigo pensar em nada. Eles caminharam pela rua em direção à escola. O que há no envelope? Gray perguntou. Uma fotografia. Desde que a direção pediu que um fotógrafo retratasse as crianças, só tive problemas. As crianças inglesas estão tão excitadas que não prestam mais atenção às aulas. As crianças indígenas não entram mais na classe, apavoradas. Estou levando esta foto para que vejam o que é e que percebam que não vão morrer ou algo do gênero. E como a sua foto os persuadirá? Eu estou na foto e, como poderão ver, não estou morta. Muito astuta. Caminharam mais um pouco. Quer saber sobre o hóspede americano? Eu já sei quem é. Seu nome é Everett Gergens e quero muito me encontrar com ele. É mesmo? Gray não conseguiu conter a surpresa. Sim, Everett Gergens é um grande amigo. Chegaram à escola na hora certa, pois Emma devia sempre estar lá meia hora antes dos alunos, assim tinha tempo para acender o fogo e arrumar a sala. Ela se despediu de Gray North e subiu os degraus do prédio. Sem tirar o casaco, Emma pegou a lenha e acendeu o fogo. Gray apareceu carregando uma tina com água. Bom trabalho, Emma. Finalmente conseguiu acender o fogo sem enfumaçar a sala toda. Sr. North. Ela estava em cima do palanque onde ficava sua mesa e, mesmo sendo alta, ainda precisava erguer a cabeça para falar com Gray. Sr. North, Emma repetiu. Pelo que sei, possui um hotel bem-sucedido e pretende expandi-lo. Sei também que deseja adquirir o jornal da cidade. Com tudo isso para ocupá-lo, não tem por que se preocupar com as minhas pequenas tarefas. Mas o meu fascínio por você não tem fim, Emma Douglas. Assumo que Douglas seja seu verdadeiro sobrenome. Sim, e Emma também. Isso a torna só um pouco desonesta, Emma. Não se atreva. Ela gritou, enfurecida. Sempre havia se orgulhado de sua honestidade, e seu pai a encorajara a ser assim. As pessoas confiam seu dinheiro a mim, Abby, ele dizia. Temos que prestar atenção a tudo e nunca deixar que nada manche o nome da nossa família. Emma suspirou, sentindo a dor em seu coração. Ele não podia ter roubado o dinheiro, mas, com seu bilhete de suicídio, assumira a culpa. Apertando uma das mãos contra a outra, ela tentou recordar-se da versão da polícia sobre aquele fatídico dia. Relaxe, Emma, eu não estou contra você. Não há nem sequer uma alma nessas terras que não esconda um segredo. E qual é o seu? Muito bem, Emma, você deveria falar sem pensar com mais frequência, Gray disse. O barulho de botas na escada indicava que os alunos começavam a chegar. Vou embora agora. Não respondeu a minha pergunta. E não vou. Ele sorriu. Mas sinta-se à vontade para perguntar novamente, assim teremos assunto para quando eu a cortejar de mentira. Gray entregou a tina a um garoto e despediu-se de Emma. As crianças entraram na sala e sentaram nas carteiras, esperando que a professora tirasse o chapéu e as luvas. Ela tocou o sino com 5 minutos de atraso e iniciou o coro do hino da Inglaterra. O dia finalmente começara. Bessie Smith não prestava atenção à tarefa de estudos sociais, pois não parava de olhar para Tommy Watson. Ela tinha 13 anos e, aos 16, estaria casada, pensou Emma, e então o estudo não lhe serviria para nada. Enquanto ensinava matemática para os alunos, ela tentava manter a calma, mas não conseguia deixar de olhar pela janela procurando por Gray North ou Everett Gergens. Senhorita! Senhorita! O que foi James? Emma virou-se para o irmão de Bessie que a chamava insistentemente. A senhorita não vai tocar o sino. Tenho tarefas em casa. Guardem seus materiais e levantem-se, por favor, ela pediu aos alunos. Todos se levantaram empurrando as carteiras e fazendo grande algazarra.
Vocês sairão em ordem e em silêncio começando pela primeira fileira. A classe está dispensada. Emma tocou o sino. Não corram. Em segundos a classe estava vazia e Emma se deparou com o chão para varrer, as carteiras para arrumar e o quadro negro para apagar. No que eu estava pensando quando decidi ser professora? Falou sozinha ao pegar a vassoura. Eu também não sei. Tio Everett. Ela sorriu ao escutá-lo e correu para abraçá-lo, sentindo-se amada novamente após 2 anos de solidão. É tão bom vê-lo. Emma sentiu o aroma familiar de seu sabonete e do tabaco e soltou-se do abraço, olhando para o rosto dele. A magreza e as finas rugas a assustaram. Tio Everett, está doente? Não, querida, apenas velho e cansado. Ele sorriu. É uma longa viagem de São Francisco até Prospect, ainda mais no meio do inverno. Desculpe-me, eu deveria ter escrito, eu quis escrever. E também queria pagar o que lhe devo, mas fiquei com tanta vergonha. Emma olhou para baixo. Fui irresponsável e tola. Por favor, me perdoe. Abigail. Everett pegou as mãos dela. Ou é Emma. Ouvi dizer que está usando seu nome do meio agora. Sim, eu queria começar de novo, e usar outro nome me ajudou a esquecer um pouco tudo o que passei. Foi por isso também que nunca escrevi. Eu entendo. Ele afastou-a para poder observá-la melhor. Eu tenho o dinheiro e vou pagá-lo. Oh, não seja tola. Eu não a procurei por causa do dinheiro. Everett suspirou e fitou-a nos olhos. Houve um desenrolar de acontecimentos. O que aconteceu? Temos muito a conversar, Emma. Vamos tomar um chá no hotel e lhe contarei o que sei. Ela olhou para a sala bagunçada, porém estava ansiosa demais, e a arrumação poderia ficar para o dia seguinte. Está bem, só vou apagar o fogo e poderemos ir. Emma pegou o casaco e o chapéu e eles saíram da escola. Flocos de neve caíam anunciando mais um longo e gelado inverno em Prospect. O vento frio lembrou-a dos casacos de pele que precisara vender para pagar as dívidas de seu pai. Ao entrarem no hotel, foram levados ao restaurante. Emma respirou aliviada ao perceber que Greynorth não se encontrava no estabelecimento. Ela quase sugerira que fossem ao Gold Nugget, mas o outro único hotel da cidade não era um lugar que as damas poderiam frequentar, mesmo acompanhadas de cavalheiros de respeito. Enquanto esperavam a refeição chegar, Everett contou sobre sua viagem, e Emma se perguntou mais uma vez o motivo daquela visita tão inesperada. O chá e os sanduíches chegaram e, após servi-los, ela pediu que Everett contasse o que acontecera. O banco tem novas suspeitas, ele começou enquanto girava a xícara nas mãos. Parece que há mais irregularidades e talvez o caso de Matt seja reaberto. Eles, inclusive, contrataram um investigador. Eu não acredito que papai tenha roubado. Emma balançou a cabeça suspirando. Talvez ele tenha sido ameaçado ou caído em algum golpe ou... Você pode estar certa. Descobriu algo? Não, e eu tentei bastante, garanto. O livro-caixa ainda está desaparecido. Queria que Matt tivesse confiado em mim, pois eu poderia ter tentado ajudar. Tirar a própria vida. Everett suspirou. Então, por que veio até aqui? Emma engoliu em seco tentando conter as lágrimas. Perder seu pai fora terrível, mas saber que o nome havia sido manchado para sempre era muito pior. Houve um arrombamento no escritório de seu pai. Todos os papéis tinham sido levados pela polícia quando ele morreu, mas, mesmo assim, o caso levantou suspeitas, pois o larápio destruiu tudo e não roubou nada. Quando isso aconteceu? No dia seguinte à sua fuga, Emma. Ela corou e olhou para baixo. Abby. Emma. Everett pegou nas mãos dela por cima da mesa. Eu a amo como uma filha desde que nasceu. Seu pai era meu melhor amigo e eu teria me casado com sua mãe se Matt não tivesse sido mais rápido. Acha que eu a deixaria desaparecer assim? Como me encontrou? Chequei as listas de passageiros de todos os navios que saíram de São Francisco naquele dia e vi que você tinha ido para Victoria. Então, eu confiei na obsessão canadense em manter registros de absolutamente tudo.
Seu nome está anotado no Departamento de Educação. Não a procurei antes porque achei que você precisava de independência e de um pouco de solidão. E agora? Agora houve uma nova ocorrência, dessa vez na casa em que vocês moravam. Como da última, o ladrão destruiu tudo, inclusive o assoalho do escritório, e não levou nada. Mas por que acha que esse incidente está ligado a mim? A casa foi vendida antes de eu me mudar de São Francisco. É verdade, mas ela foi vendida com todos os móveis. Acho que o sujeito sabe de alguma coisa e ainda procura pelos papéis que estão desaparecidos. Everett recostou-se na cadeira e estalou os dedos. Acredito que ele está desesperado, e você pode estar em perigo, Emma. Quero que se esforce e tente lembrar de algo que nos leve a esses papéis. Eu já passei por isso com a polícia e com os investigadores do banco, não sei de nada. O que sei é que papai parecia distraído nas semanas que antecederam a sua morte. Passava quase a noite toda trancado em seu escritório, você se lembra? Nem na hora do jantar ele falava. Parnell veio conversar com papai algumas vezes, mas também não conseguiu descobrir o que o afligia. Ela tomou um gole de chá e respirou fundo. Você tem visto Parnell? Pensei que você tivesse rompido o noivado. E rompi. Só me pergunto se ele encontrou alguém. Boa tarde, senhorita Douglas. Greynorth apareceu ao lado da mesa. Espero que esteja tudo ao seu gosto. O chá estava morno, ela respondeu na tentativa de apagar o sorriso no rosto dele. Vou falar na cozinha agora mesmo. Grey chamou uma atendente. Traga um bule de chá bem quente para a senhorita Douglas. Sim, senhor. Emma sentiu-se mal, não queria que os funcionários do hotel levassem a culpa por sua guerra particular com Greynorth. Você foi um tanto hostil, não? Everett comentou quando Grey saiu. Creio que sim. É que esse homem me irrita. A mim parece um sujeito bastante decente. Eu não quero falar sobre o Sr. North. Everett olhou-a com suspeita, porém Emma recusou-se a dar maiores explicações. Ela não sabia por quê, mas Grey a irritava. Enquanto Emma lutava pela sua nova vida, às vezes ressentindo-se com as dificuldades, às vezes feliz com a independência que o salário lhe trazia, Greynorth abraçava a vida com todo o coração. Ela sofria com as privações de viver na fronteira, enquanto Grey encarava os desafios com bom humor e energia. Emma queria vê-lo inseguro apenas uma vez. Ela balançou a cabeça por perder tanto tempo pensando nele. Pouco depois, Emma deixou-se acompanhar pelo velho amigo até a casa da senhora Royston. Não vou convidá-lo para entrar, pois não merece ser objeto de curiosidade da senhora Royston. Ela explicou. Então, adeus, minha querida. Everett beijou-a no rosto. Partirei amanhã bem cedo e só escreverei quando tiver notícias para contar. Adeus e muito obrigada. Emma agradeceu e entrou em casa. Boa noite, senhorita Douglas. Boa noite, senhora Royston. A senhorita perdeu o jantar. Obrigada, senhora Royston, mas lanchei no Rockingham com o senhor Gergens. A senhorita foi ao hotel. Sinceramente, senhorita Douglas. Não houve nada de impróprio, senhora Royston. Conheço o senhor Gergens desde que nasci e o hotel é um estabelecimento de total respeito. Mas é um hotel. Tem um bar. Não fomos ao bar. Emma sentiu a raiva crescendo. Precisava arrumar outro lugar para morar. E acredito que a senhora e suas amigas do grupo de costura deveriam ir tomar chá no restaurante do Rockingham. O Sr. North fará o impossível para deixá-las confortáveis. Ela subiu as escadas com um sorriso no rosto, imaginando Grey cercado por Bella Royston e suas amigas. Ao abrir a porta de seu quarto, o sorriso apagou-se no mesmo instante. Oh, não! Emma colocou as mãos na boca, horrorizada com a cena à sua frente. O guarda-roupa estava aberto e todas as suas roupas, jogadas no chão. A cama havia sido desfeita, suas gavetas foram vandalizadas e seu diário, rasgado. Senhora Royston! Ela gritou. Senhorita Douglas!
Chamou a mulher enquanto subia as escadas. A senhorita está bem. Emma apontou para a porta do quarto. A senhoria olhou para dentro. Santo Deus! Seus olhos arregalaram-se. Rose. Quando a criada apareceu correndo, a senhora Royston apontou para o quarto de Emma. Tivemos um intruso aqui, Rose. Vá chamar as autoridades. Rápido. Uma onda de terror percorreu a espinha de Emma. Será que havia sido vítima de um ataque pessoal? Everett acabara de contar sobre os arrombamentos em São Francisco. Não podia ser. Além de Everett, não havia mais ninguém de fora na cidade e ela não tinha nenhum objeto de valor. Oh, os brincos de pérola. Emma ajoelhou-se no chão procurando a única herança de sua querida mãe. Encontrou-os debaixo do lençol. Pelo menos não levaram estes brincos, ela disse mostrando-os para a senhora Royston. Vamos, eu vou junto checar o seu quarto. Não. E se o ladrão ainda estiver aqui? Não fique assustada, ele não ficaria aqui esperando a polícia chegar. É melhor saber a verdade logo. Não sem as autoridades. Então, vamos descer e esperar. Emma deu o braço à sua senhoria. Por que estão demorando tanto? Oh, graças a Deus chegaram. Emma correu e abriu a porta para Rose e um policial de uniforme vermelho. Ele tocou no chapéu e sorriu para ela. Boa noite, senhorita, soube que tiveram um problema. A senhora Royston apareceu gritando. Minha casa foi invadida. O quarto da senhorita Douglas foi todo revirado, vandalizado. Estamos apavoradas. Não sei como conseguirei dormir aqui novamente. Sim, senhora, a sua criada me contou. Agora, se as senhoras esperarem na sala de estar, eu vou checar a casa toda. O senhor acha que ele ainda está aqui? Creio que não, senhora, mas devemos ter cuidado. Emma levou a senhoria para a sala de estar, onde se sentaram, esperando que o policial terminasse a revista. Eu não fico mais aqui, Rose falou. Não seja tola, Rose. Emma tentou manter a voz segura. Enfim, o policial retornou após revistar todos os ambientes. E então? A senhora Royston perguntou, aflita. O ladrão levou as minhas coisas. Senhora Royston, ele entrou pela janela da cozinha. Há uma marca de bota na parede. De todos os cômodos da casa, apenas o quarto da senhorita Douglas foi vandalizado. Como assim? Porque alguém iria querer mexer nas coisas da senhorita Douglas, e não nas minhas. A senhora esteve em casa o dia todo. O policial tirou um bloco de notas do bolso. Não, visitei a senhora Clark no começo da tarde e depois passei no mercado. E você, Rose? Eu fiquei aqui. A senhora Royston me pediu que passasse as roupas e lavasse o chão da cozinha. Não saiu da casa em momento algum. Bem, apenas para apanhar ovos. E quando foi isso? Acho que quando a senhora Royston saiu. Rose, você anda flertando com aquele rapaz através da cerca. Bella apontou o dedo para a criada. Eu não estava flertando. Charlie também estava apanhando ovos e conversamos um pouco, só isso. Então, esteve fora da casa por uns 10 minutos. Se ela estava conversando com Charlie Murphy, coloque no mínimo meia hora. Bella Royston interferiu novamente. É isso. Enquanto você flertava com o meu vizinho, um criminoso estava dentro da minha casa. Não é culpa de Rose, Emma disse. O único culpado é o próprio invasor. Tem toda a razão, senhorita, declarou o policial. Agora, se não se importa, gostaria que checasse o que está faltando no seu quarto. Eles subiram e Emma começou a recolher seus pertences. Não está faltando nada. Eu não tenho muitas joias, mas todas estão aqui. E não guardo o meu dinheiro no quarto. Não consigo imaginar o que o invasor procurava. Parece que ele estava desesperado, disse o policial. Bem, vou reportar como vandalismo e começar a investigar, mas não há muito o que possa ser feito. Desculpe-me. Eles desceram e o policial despediu-se com um aceno. Eu não vou ficar aqui. Rose falou de novo. E para onde pretende ir, menina? Sua família mora muito longe daqui.
Talvez Rose se sentisse melhor se dormisse no meu quarto esta noite. Emma falou calmamente. O que acha, Rose? Faríamos companhia uma para a outra. Está bem. Então vamos, com a sua ajuda arrumaremos o quarto em pouco tempo e poderemos dormir em paz. 1 hora mais tarde, o quarto estava pronto. Muito cansada para arrumar uma cama, Rose resolveu dormir em seu quarto mesmo. Emma deitou-se na cama suspirando. Queria contar a Everett sobre o ocorrido, mas ele partiria bem cedo e não havia razão para alarmá-lo. Emma acordou cansada e com frio. A noite fora turbulenta, cheia de pesadelos. Levantou-se e desceu para tomar o desjejum. Encontrou a senhora Royston e Rose na cozinha. A senhorita dormiu bem. Não muito. Eu mal fechei os olhos, fiquei imaginando se o ladrão voltaria e me mataria na minha cama. Bella serviu cereal para Emma. É nessas horas que sinto ainda mais a falta do meu Henry. Mas acredito que não acontecerá novamente. Talvez tenha sido um dos seus alunos. Emma também pensara naquela possibilidade, mas não queria acreditar que um de seus alunos a odiasse tanto. Rose, preste atenção na torrada. A senhora Royston gritou para a criada quando a fumaça começou a sair do fogão. O que há com você? Eu quero ir para casa. Oh, não. De novo essa lamentação. Eu quero ver minha mãe. Oh, vá de uma vez. Mas a espero de volta amanhã à noite. Há muitas moças querendo o seu lugar. Bella pegou um pão e um pote de geleia e entregou à criada. Leve para sua mãe. Rose pegou o embrulho e saiu rapidamente. Foi muito generosa, senhora Royston. A mãe dessa menina é muito pobre e ainda tem de cuidar do marido doente. É por isso que a senhora acolheu Rose. Sim, e ela me faz companhia. A senhorita tem sorte de ser professora, senhorita Douglas, e ter uma independência que muitas mulheres nunca conseguirão. Bella pegou as torradas no fogão e sentou-se suspirando. É claro que eu jamais trocaria meu Henry por toda a independência do mundo. E eu não trocaria a minha vida confortável, Emma pensou. Ela só se casaria quando o amor fosse forte o suficiente. É melhor se apressar, se quiser chegar à escola no horário. Oh, meu Deus, é verdade. Obrigada, senhora Royston. A senhoria tinha a língua afiada, era curiosa demais, mas Emma descobriu que também possuía um grande coração e era apenas solitária. Ao sair pela porta, encontrou Greynorth esperando-a. Eu achei que tínhamos conversado sobre isso ontem, ela disse franzindo os olhos e colocando a mão na testa para se proteger do sol. Não quero um acompanhante. Passou por ele e saiu andando pela rua. Bom dia para você também, Emma. Eu estou bem, obrigado por perguntar. Sim, o dia está lindo, é realmente uma dádiva, mas temo que uma nevasca nos alcance até o fim da semana. Gray sorriu para ela enquanto acompanhava seu passo. Sim, Sr. North, acredito que teremos bastante neve em poucos dias. Será que poderia me ajudar com o concerto de Natal da escola? Eu gostaria muito. Emma parou e fitou-o. Eu não falo dessa maneira. E nunca pedi que o senhor participasse do concerto. Ainda não, mas pedirá, ele respondeu, confiante. Por que tem tanta certeza disso? Porque você precisa levantar fundos para comprar um piano para a escola e eu sou o melhor captador de contribuições de Prospect. Eu estava pensando em pedir ao Sr. Barclay. Ele estará ocupado demais atuando de Papai Noel. O reverendo Ashton. Não, ele é reverendo da igreja presbiteriana, aí os anglicanos não vão doar. E se o vigário da igreja anglicana pedir contribuições, os presbiterianos é que não doarão. O Sr. Roberts é funcionário do governo, as pessoas não confiarão seus dinheiros a ele. Estou lhe dizendo, Emma, você precisa de mim se quiser um piano na escola e também se quiser manter pretendentes afastados. O que me diz? Vou pensar no assunto. Ela subiu os degraus da escola e, ao entrar, quase caiu para trás, mas Greynorth estava ali para ampará-la. O que aconteceu, Emma? Ele parecia genuinamente preocupado. Olhe,
Ela apontou para a sala destruída. Até o quadro negro estava no chão. Todos os seus papéis tinham sido revirados e as carteiras, espalhadas, algumas quebradas. De novo não. O que quer dizer com, de novo não? Na noite passada, meu quarto foi invadido e vandalizado. Somente o meu quarto. Gray a abraçou. Por um momento, Emma desejou deitar a cabeça no peito dele e esquecer todos os problemas, mas o barulho das crianças chegando a trouxe de volta à realidade. Ela desvencilhou-se do abraço rapidamente. Gray acariciou-lhe os ombros. Vamos entrar e tentar arrumar tudo. Está bem, mas precisamos chamar a polícia. Você a chamou ontem? Sim. Emma pegou um dicionário do chão e desamassou as páginas com as mãos ainda trêmulas. Como nada foi roubado, o policial reportou o incidente como vandalismo. Tem ideia de quem pode ter sido? Não. O policial disse que pode ser algum aluno, mas eu duvido. Eles estão um pouco nervosos por causa da fotografia e... o fotógrafo virá hoje. O que vou fazer? Me ajude a arrumar esta bagunça. Calma, Emma, a polícia deve procurar por evidências antes. Mas, e a foto? E as crianças? Você pode organizar um concurso de palavras nos degraus da escola, e a foto pode ser tirada lá mesmo. É uma boa ideia. Tommy Watson e Bessie Smith chegaram correndo, Emma e Gray saíram da classe e fecharam a porta. Tommy, vá chamar a polícia, por favor. Senhorita Douglas. Houve uma invasão na escola, corra e chame as autoridades. Oh, meu Deus! Bessie revirou os olhos e quase caiu. Não seja dramática, Bessie, sente-se no degrau e respire. Emma disse. As outras crianças chegaram e ela explicou-lhes a situação. Agora, formem duas filas, vamos soletrar palavras. Eu estou com muito frio, reclamou a caçula dos Smith. Venha para cá, Molly, fique no sol e se aquecerá. Estava realmente muito frio e Emma não sentia mais a ponta dos dedos. Quem sabe soletrar, cavalo? Eles conseguiram entreter as crianças por algum tempo e a presença de Gray gerou curiosidade. Eu sei soletrar, hotel, Bessie disse com o olhar perdido em Gray. Tenho certeza que sabe, mas pode soletrar, lavanderia. Emma sorriu. A brincadeira começava a se tornar tediosa, quando Emma avistou o policial chegando em seu uniforme vermelho. Eu agradeço muito a sua ajuda, Sr. North, mas agora que a polícia chegou, o senhor pode partir. Mas que crueldade, Emma. Eu gostava mais de você quando estava assustada. E não me olhe assim. Ele fitou-a longamente. Eu não destruí a classe para que você caísse nos meus braços. Senhorita Douglas, o que aconteceu? Era o mesmo policial da noite anterior. Arrombaram a escola. Emma abriu a porta para que ele pudesse ver o estrago. Parece que foi a mesma pessoa. A questão é, por quê? Algo foi roubado desta vez. Ainda não chequei, Emma respondeu rodeada pelas crianças. Não temos nada de valor aqui. E seus pertences? Parece que o vândalo estava interessado na sua mesa. Não guardo nada meu na mesa, apenas provas e giz nas gavetas. Está tudo aí. Com licença. Uma voz masculina soou da porta. O fotógrafo, disse Emma. Desculpe-me, mas tivemos um problema aqui. Vamos tirar a foto nos degraus lá fora. Ela passou por Gray e guiou-os para fora da sala. O Sr. North vai ajudá-los enquanto eu termino de dar meu depoimento ao policial, está? Bem. Todas as crianças, menos os nativos, correram para ver o equipamento do fotógrafo. Emma juntou-se aos 6 pequeninos paralisados em um canto. Vamos tirar a fotografia agora, ela disse docemente, mas eles não se mexeram. Vocês se lembram da fotografia que eu lhes mostrei ontem? Então, não estou aqui agora. Vocês não desaparecerão por causa disso. Vamos. Ela se moveu, mas as crianças de cabelos negros, não. Aí pode estar o seu problema, falou o policial. Como assim? Essas crianças não querem tirar a fotografia e podem ter destruído a classe para impedir a ação do fotógrafo. Eu não acho que seja isso.
Eles são apenas tímidos e supersticiosos, e não vingativos. Se a senhorita está dizendo, vou reportar como vandalismo mais uma vez, não há o que fazer. Emma o acompanhou irritada com a falta de respostas, deixando os indiozinhos sozinhos. Policial, espere um pouco. Gray chamou-o e conversaram baixo por um momento e depois entraram na classe, de onde saíram logo depois com os 6 pequenos. Todos tomaram seus lugares na escadaria, inclusive Gray e o policial. O fotógrafo sumiu embaixo do pano preto atrás do tripé de sua câmera. Uma luz forte piscou e um grande estrondo se fez ouvir. As crianças gritaram e fizeram algazarra. Obrigado, senhorita Douglas, eu trago a fotografia amanhã. O fotógrafo arrumou suas coisas e partiu em direção ao Gold Nugget, com os alunos mais velhos correndo ao seu lado e perguntando sobre o estrondo. Os outros pediram a Emma para entrarem na classe por causa do frio. Está bem, crianças, vamos entrar agora. Ela virou-se em direção ao hotel e chamou os que tinham ido atrás do fotógrafo. Algo a paralisou naquele momento. Havia uma figura conhecida na porta do hotel. Emma olhou novamente, e não havia mais nada lá. Que tolice, pensou. Às vezes pensamos ver pessoas que estão distantes, quando moramos em uma nova cidade. A figura esguia que ela vira entrar no Gold Nugget não poderia ser Parnell Wild. Capítulo 2. Parece que você viu um fantasma. Gray olhou para ela. Algum segredo, Emma? Como você mesmo disse, todos nós os temos. Guarde-os, eles são inocentes. Como você sabe? Ela arrependeu-se da pergunta. A última coisa que queria era ficar conversando com Gray North na escadaria da escola enquanto tinha tanto a fazer. Mas não poderia deixar de escutar a resposta. Está nos seus olhos verdes e na sua boca rosada pronta para ser beijada. Ele aproximou-se tanto que Emma deu um pulo para trás. Senhor North. Suas bochechas queimavam e seus joelhos tremiam. Durante seu noivado com Parnell, Emma havia sido beijada algumas vezes, mas ele nunca a olhara com os olhos famintos como os de Gray e certamente nunca dissera que sua boca rosada estava pronta para ser beijada. A sensação de borboletas no estômago era completamente nova para ela e sua voz saiu em um fio quando tentou dizer que ele tinha passado dos limites. Interessante, Gray disse tocando em sua face. Até logo, Emma, estarei aqui para acompanhá-la até em casa. Ela ficou parada na escada por um momento para se recompor e depois entrou na escola. Muito bem, crianças, esta manhã foi movimentada, mas precisamos voltar ao trabalho. Vamos colocar esta sala em ordem para começarmos os deveres. Enquanto as crianças menores recolhiam os papéis, as maiores ordenavam os livros e Emma arrumava as gavetas de sua mesa. A solução para o caso das 2 invasões estava longe de ser encontrada, e, mesmo se elas tivessem ligação com os eventos em São Francisco, Emma não possuía nada de valor. Gray North não saía de sua cabeça e ela ainda sentia borboletas em seu estômago. Senhorita, podemos começar com o concerto de Natal? O concerto anual de Natal de Prospect era o acontecimento mais importante da escola para os alunos e seus pais. As crianças apresentavam músicas e encenações e a festa culminava com a chegada do Papai Noel. Como o dia fora perdido mesmo, Emma guardou a tarefa de geografia e resolveu atender ao pedido das crianças. Muito bem, vocês podem começar a decorar as janelas com desenhos coloridos. Posso recortar flocos de neve? Molly Smith perguntou. Quando vamos cantar? Mabel Johnson, que era tímida, quase sussurrou. Eu não vou participar de nenhuma peça idiota. Tommy Watson cruzou os braços. Quem fará o papel de Maria? O tom petulante de Bessie irritou Emma. Eu disse que podem começar pelos desenhos que decorarão as janelas. E quem não quiser pode escrever a tabuada na lousa. A classe ficou em silêncio e Emma respirou aliviada. Poderia ter um pouco de paz com seus pensamentos. Gray North queria beijá-la. Será que Parnell estava mesmo na cidade? Se Everett conseguira encontrá-la, por que não ele?
A visão do ex-noivo deixando sua casa com o anel nas mãos seria difícil de esquecer e, quando ela havia cruzado com Parnell na rua, no dia seguinte ao rompimento, ele nem a cumprimentara. Parnell nunca duvidara da culpa de seu pai, e isso foi mais doloroso para Emma do que romper o noivado. Ele era um noivo carinhoso e adorava estar com ela, mas a mudança tão brusca em seu comportamento após a morte de Matt Douglas a fizera suspeitar de que estava apenas usando-a para conseguir uma promoção no banco. Emma pensou em Greynorth e não sabia a razão, mas tinha certeza de que ele jamais viraria as costas para a mulher amada. Senhorita. E se Parnell estivesse mesmo no Gold Nugget, o que ela faria? Senhorita. O que foi Tommy? Emma forçou-se a voltar à realidade. O fogo apagou. Ela levantou-se e viu que a lenha da caixa também acabara. Adorava ser professora, porém o trabalho pesado não lhe agradava de maneira alguma. Além disso, a obrigação de usar roupas escuras e a proibição de ir a festas e de chegar tarde em casa a intrigavam. O que isso tinha a ver com ser uma boa professora? Hoje, Emma declararia sua independência. A classe está dispensada. Emma desceu as escadas da escola procurando por Greynorth. Como ainda faltavam 5 minutos, ele não aparecera. Seria ótimo não tê-lo em seu encalço pelo menos por um dia. Ela caminhou pela rua até dobrar a esquina e então foi para casa andando calmamente. Senhorita Douglas, a voz de Bella Royston soou da cozinha. Hoje terei companhia para o jantar. Então, se quiser tomar chá, terá que ser aqui, pois não posso largar o fogão. Sim, senhora, obrigada. Eu vou tirar o casaco e lavar o rosto e desço em 1 minuto. Um bolo de chocolate esfriando em cima da mesa, a louça fina preparada e um assado no forno demonstravam o empenho da senhoria. Deve ser uma visita importante, Emma disse ao entrar na cozinha. É Jed Barclay. Fui ao mercado hoje, começamos a conversar sobre comida e acabei convidando-o para jantar, Bella respondeu corando. Também convidei o novo vigário com a sua esposa. E Greynorth, que a senhorita conhece muito bem. O Sr. North faz parte da curadoria da escola. Emma tentou explicar que não tinha nenhum relacionamento com ele. Tem razão, mas eu não vejo os outros curadores acompanhando-a em casa todos os dias. Eu voltei sozinha hoje. E houve uma nova invasão. De novo. Onde? Na escola. E o que a polícia disse? Disse que pode ter sido um aluno descontente. Talvez uma das crianças nativas que não queria tirar a fotografia. Oh, espero que seja castigada. Invadir a propriedade dos outros, quebrar tudo. É uma desgraça. Bem, a fotografia já foi tirada e espero que tudo se acalme agora. Emma não acreditava nas próprias palavras. Seus alunos índios eram doces e tímidos demais. Jamais fariam uma coisa daquelas. Suspirou e perguntou se a senhora Royston precisava de ajuda. Se não se importar em pôr a mesa. Rose está fazendo falta aqui. Não há problema algum, senhora Royston. Quando o reverendo Allen e sua esposa chegaram, a mesa estava arrumada e a senhora Royston já tirara o avental e aguardava, ansiosa, o outro convidado. Ao ouvir a batida na porta, saltou do sofá sorrindo e deixou Emma conversando com o vigário. Senhor Barclay, seja bem-vindo. O senhor também, Sr. North. O tamanho e vitalidade de Greynorth preencheram a sala de visitas. Ah, senhorita Douglas, é bom ver que está bem. Quando dispensou a classe mais cedo, pensei que havia se sentido mal devido ao contratempo na escola. Ele falou educadamente, mas Emma conhecia seu tom sarcástico. Que contratempo? A senhora Allen perguntou. Emma contou sobre as 2 invasões e as suspeitas da polícia. Eu vi a fotografia no fim da tarde. Ficou muito boa, Grey disse. As crianças ficarão felizes. E, por falar nisso, como o senhor e o policial convenceram os pequenos índios a posarem? Eles confiam cegamente na polícia montada. E quando o policial disse que posaria também, eles souberam que estavam a salvo. Há índios na sua escola? A senhora Allen perguntou, horrorizada.
Normalmente, eles vão para as escolas missionárias, mas alguns pais preferem manter os filhos em casa, então eles vêm para a escola pública. Emma virou-se para Gray. Os curadores pendurarão a fotografia na escola. Eu marquei de ir até lá amanhã às 4 horas, se não for inconveniente para a senhorita. Não, obrigada por me avisar. Vamos jantar? A senhora Royston chamou. Enquanto os convidados se sentavam, Emma ajudou sua senhoria a trazer as comidas. O senhor pode fatiar a carne, senhor Barclay. A senhora Allen olhou com reprovação. Certamente queria que seu marido tivesse essa honra. Emma percebeu que Bella simpatizava com Jed Barclay e pressentiu o romance entre os dois. Após muitos elogios à comida da senhora Royston, Gray pediu a ela que preparasse um banquete para angariar fundos para o piano da escola. Mas eu cozinho em casa, não sei se consigo para tanta gente. Senhora Royston, a sua comida é divina, eu compro um convite. Jed Barclay disse-lhe sorrindo. Vou pensar. Nos falaremos na próxima semana para combinarmos os detalhes, Gray completou. Contra a sua vontade, Emma teve de admirar a determinação de Gray North. Ele lhe prometera levantar fundos para a compra do piano e mostrava que cumpria o combinado. Gray olhou para Emma e abaixou a cabeça, para que só ela pudesse vê-lo, e piscou-lhe. Emma corou e precisou olhar para fora até que o calor em suas faces se dissipasse. Gray North não devia se envolver com ela. Não poderia. Há hóspedes interessantes no hotel. O reverendo Allen mudou de assunto. Um cavalheiro de São Francisco partiu hoje cedo. E na semana passada, muitos oficiais do governo e engenheiros da ferrovia estiveram aqui estudando a construção de uma rota para o sul. Seria excelente para Prospect, Jed disse. Hoje os suprimentos demoram 4 dias para chegar de Gold City. Imagine se tivéssemos a nossa própria linha. Poderíamos visitar Vancouver ou Seattle sem ter de cavalgar e remar uma canoa. Pior é atravessar o rio dentro daquelas cestas penduradas nas cordas. Emma declarou, lembrando-se de como chegar ao Canadá. Uma linha de trem seria ótima para a cidade, embora eu goste de cruzar o rio no cesto, Gray falou lançando um olhar irônico para Emma. A senhorita não acha linda a vista lá de cima. Não posso dizer que não é estonteante, mas o medo de que a corda arrebentasse e eu caísse sobre as rochas foi muito maior. Eu nunca abro os meus olhos, a senhora Allen choramingou, irritando Emma. Não quero ver um rio, por mais bonito que seja, dependurada nas alturas. A senhora Allen acabou de chegar da Inglaterra, disse o reverendo, em tom de desculpa. Ela não está acostumada aos rigores da vida na fronteira. E nunca estarei. A senhora Allen não se importou com a educação e deixou bem claro que detestava tudo o que envolvia o Canadá e a cidade de Prospect. Eu não fazia ideia da vida que teríamos aqui quando aceitei a sua proposta. Oh, Mary, não é verdade, você já está se acostumando, o marido tentou acalmá-la. Eu achei que Cornwall era o fim do mundo, mas comparado a isto aqui. Ela continuou, para surpresa das pessoas ao redor da mesa, vocês sabem que só há índias para trabalhar nas residências. E elas foram catequizadas por padres católicos. Eu não as deixo nem sequer um minuto fora da minha vista. A escola missionária faz um excelente trabalho. Emma surpreendeu-se com a defesa rápida. O impacto com o homem branco foi devastador para os nativos. Eles não estão habituados com as nossas maneiras e houve derramamento de sangue inútil por causa disso. Os missionários foram os primeiros a tentar conectar as duas culturas. Como pode defender quem destruiu a sua escola? Não há nenhuma evidência de que tenham sido eles. É só especulação. É verdade, Gray disse. De que parte da Inglaterra a senhora é? De Hull. Ah, entendo. Emma percebeu que a senhora Allen corou e se perguntou que mensagem Gray passara em tão poucas palavras. Eu notei que também possui sotaque britânico. Onde é o seu lar? O reverendo perguntou, talvez tentando defender sua esposa. Meu lar é onde estou no momento, o que significa Hotel Rockingham, Prospect, B.C., mas acredito que queira saber onde nasci.
Foi em Hampshire. Há terras adoráveis naquela parte da Inglaterra. North, a senhora Allen disse. North é um sobrenome familiar. Onde estudou? Talvez conheça meu irmão, Christopher Dalton. Não. Gray respondeu secamente e, antes que a senhora Allen pudesse continuar o assunto, ele perguntou a Jed sobre o boato de que fora descoberta uma grande mina de ouro em Kootenai. Todos se interessaram pela história da grande pepita encontrada lá. Emma percebeu que a senhora Royston começava a retirar os pratos, levantou-se para ajudá-la. A senhora Allen não se mexeu. Ela aprenderá, pensou. Em Prospect, até as mulheres mais ricas faziam trabalhos domésticos. Durante a sobremesa e o café, a conversa voltou-se para os visitantes da cidade. É bom que tenha esse hotel, Sr. North, Jed disse. Quando eu cheguei aqui, não havia um quarto decente. A cidade está crescendo. Quer dizer que possui um bar. Emma não gostava de Gray North, mas os comentários da senhora Allen começavam a irritar. Lá. Saiba que o meu hotel é muito bem frequentado, senhora Allen, Gray declarou respirando fundo. Só pessoas ricas podem pagar o que eu cobro. Pessoas como o amigo da senhorita Douglas, que veio de São Francisco, por exemplo. Agora, se não estiver satisfeita, pode tentar o Gold Nugget. A senhora Allen pareceu não perceber que acabara de ser insultada e Emma assustou-se com o olhar de ódio de Gray. Ele era uma pessoa boa, sempre procurando fazer o melhor para a cidade. Aquela atitude rude não combinava com a sua personalidade. Falando no Gold Nugget, há um sujeito hospedado lá que talvez possa interessá-la, senhorita. Douglas Jed disse. Um cavalheiro de São Francisco. São Francisco é uma cidade muito grande, Sr. Barclay. Emma tentou parecer desinteressada ao perceber o olhar curioso de Gray em sua direção. É pouco provável que eu o conheça. Que interessante, Gray disse. 2 visitantes de São Francisco na cidade ao mesmo tempo. Talvez eu devesse colocar um anúncio no jornal de lá, visite Prospect, lar da senhorita Emma Douglas. Acho que seria bom para os negócios. Temo que superestime a minha importância, Sr. North, ela retrucou friamente. De qualquer maneira, irei ao Gold Nugget amanhã porque o fotógrafo quer utilizar os quartos do meu hotel como locações para os seus retratos. Aproveitarei e perguntarei quem é o hóspede de São Francisco. Se Parnell Wild estivesse mesmo hospedado no Gold Nugget, Gray descobriria toda a história, pensou Emma. E, para a sua própria surpresa, desejava que ele tivesse uma boa imagem dela. Senhora Royston, se nos der licença, minha esposa precisa descansar, disse o vigário. Ele levantou-se da cadeira e todos fizeram o mesmo. Sinceramente, senhorita Douglas, acho que deve ser mais conservadora a respeito de seus pretendentes, Bella disse fechando a cortina da janela da frente, na manhã seguinte. O Sr. North faz parte da curadoria da escola, então não há problema se acompanhá-la pela cidade, mas ter um estranho na porta de casa é testar a tolerância desta cidade. O que quer dizer? Emma perguntou, sem paciência. Olhe lá fora. Há um homem esperando pela senhorita. Mas é claro que não. Emma juntou-se à senhoria na janela e espiou pela fresta da cortina. Gray North conversava com Parnell Wild nas soleiras. Eu não pretendo testar a tolerância da cidade. Emma saiu pela cozinha, atravessou o quintal da casa vizinha e tomou outro caminho para chegar à escola, optando pela maneira mais covarde de fugir de uma situação embaraçosa. Gray North poderia ficar lá até o meio-dia, ela não se importava. E agora não havia mais dúvidas de que Parnell estava mesmo na cidade. Mas por quê? Emma queria uma nova vida, não lembranças do passado. Entrou na escola, tirou o casaco e as luvas e colocou lenha no forno, acendendo-o em seguida. Às 9 horas abriu a porta e tocou o sino. As crianças começavam a chegar e ela viu Gray atravessando a rua com passos rápidos. Na frente da escola, ele sorriu para Emma, tocando na aba do chapéu, e continuou seu caminho sem dizer uma palavra.
Durante todo o dia, ela se perguntou sobre o que Gray e Parnell conversavam e olhou pela janela inúmeras vezes. Está na hora, senhorita Bessie chamou sua atenção. O relógio no alto da parede marcava 4 horas, e Emma dispensou a classe espiando a rua deserta mais uma vez. Não havia sinal de Gray. Talvez ele, finalmente, entendera o recado. Ao terminar de arrumar a sala, saiu da escola desejando ter um casaco de pele para aplacar o frio do inverno. Olá, Abigail, eu estava esperando por você. Parnell apareceu à sua frente. Emma observou-o e percebeu que não sentia mais nada por aquele homem alto e magro. Ele continuava muito bonito, suas roupas estavam impecáveis, mas não combinavam com o estilo rústico de Prospect. Ela acostumara-se com a robustez de Gray, e agora Parnell não lhe provocava mais arrepios. Abby, não vai falar comigo. Na última vez que nos encontramos, foi você quem não disse nada. Desculpe-me. Ele tentou pegar nas mãos dela, mas Emma segurou o casaco com força impedindo-o. Eu estava assustado, bravo e confuso. Trabalhava com seu pai, ele era meu mentor e fiquei com medo que o escândalo me atingisse. Você entende? Foi um período difícil para todos nós. Eu sei, minha querida. Parnell tentou segurar as mãos dela novamente e ela permitiu. Mas eu estou aqui agora e você me perdoará, não é? Senhorita Douglas. A senhora Allen aproximou-se. Precisa de ajuda? Não, senhora Allen, muito obrigada. Eu saía da escola quando encontrei um antigo conhecido. Senhora Allen, este é o Sr. Parnell Wild. Agora, se me dão licença, preciso ir, está muito frio. Emma acenou com a cabeça para ambos e saiu caminhando rapidamente. Ao virar-se para trás, viu que os dois conversavam animadamente e temeu pelas fofocas no dia seguinte. Ah, senhorita Douglas, que bom que chegou, Bella disse quando Emma abriu a porta. Venha até a sala de estar, preciso lhe contar uma coisa. Emma sentou-se no sofá da confortável e aquecida sala. Por que a senhora está tão excitada? O Sr. Barclay a procurou. Não, bem, sim. Ele esteve aqui para agradecer o jantar, mas não é isso que quero lhe contar. O que é, então? Emma estava ficando ansiosa, pois parecia que Bella explodiria a qualquer momento de tanta excitação. É sobre Greynorth. A senhorita sabia que ele é um lord inglês e que matou um homem em um duelo. Os olhos da senhoria nunca estiveram tão grandes. Já ouviu algo parecido? Não, nunca. Como soube dessa história? A senhora Allen me contou. Ela chegou aqui depois que o Sr. Barclay saiu e disse que havia passado a noite toda tentando se lembrar de onde conhecia o Sr. North. Finalmente conseguiu. Ele é Lord Greydon North, filho de um barão que o deserdou. Então Greynorth também tinha os seus segredos. Mas por que se refugiar em um lugar tão selvagem? O que mais surpreendeu Emma foi a simpatia que sentiu de repente por ele. Eu tomaria muito cuidado ao repetir essa história, senhora Royston. A senhora Allen pode estar enganada. Oh, não, ela tem certeza. Parece que o pai dele até colocou um anúncio no Times eximindo-se de toda a responsabilidade pelos atos do filho. A senhorita pode imaginar? Não, não posso, senhora Royston, Emma respondeu friamente. E agora, se me der licença, vou descansar um pouco, antes do jantar. Durante toda a semana, os boatos atingiram a cidade inteira e cresceram tanto que Gray foi elevado a duque, e o duelo incluía várias pistolas e espadas. Quando Gray não apareceu para acompanhá-la na quarta-feira, Emma sentiu-se aliviada, mas com pena dele. Ela gostava da companhia de seu pretendente de mentira, porém não queria ser alvo das fofocas. O que a intrigava era que, segundo as pessoas que espalhavam a história, Gray teria desonrado o nome da família abdicando de seus direitos para deixar o país por causa de uma mulher. Enquanto ele mantinha distância, Parnell continuava a persegui-la pela cidade, surpreendendo-a em cada esquina. Quando ficavam sozinhos, repetia a estima que ele tinha por Emma, mas assim que alguém aparecia, sumia pelas sombras da cidade.
O pouco de carinho que ela ainda nutria por Parnell foi desaparecendo e uma leve suspeita cresceu em seu peito. Poderia ter sido Parnell o vândalo que destruiu seu quarto e sua sala de aula. Emma só não entendia o que ele procurava, pois sabia que ela não possuía nada de valor. No domingo de manhã, Emma foi à igreja sentindo mais a falta de Gray do que era capaz de admitir. Após o sermão do reverendo Allen, ela saiu rapidamente. Bom dia, Emma. Gray surgiu à sua frente sorrindo. Ele não parecia envergonhado, mas não havia mais brilho em seus olhos. Ela sentiu os olhares em volta de si, porém não viraria as costas a Gray. Bom dia, Sr. North. Obrigado, ele falou em voz baixa. Precisamos conversar sobre o piano da escola. Posso acompanhá-la? Emma hesitou por um momento, sentindo que seria alvo de falatório, mas seu senso de justiça falou mais alto. Assentiu com a cabeça e sorriu. Mas é claro que sim. O olhar frio de Gray transformou-se imediatamente e ele até pareceu mais alto. Uma onda de sussurros de reprovação ecoou no pátio da igreja. Veja só. E ela é professora da escola. Gray olhou furioso para trás e voltou-se para Emma. Eu iria oferecer-lhe um almoço no hotel, mas acho que acabaria de vez com a sua reputação. Emma lembrou-se de toda a humilhação que sofrera em São Francisco, da polícia na porta de sua casa por dias a fio, e seu coração encheu-se de compaixão. Eu adoraria almoçar com o Sr. North. Você me surpreende, Emma Douglas. Quando eu era a pessoa mais importante desta cidade me desdenhou, e agora que sou o mais odiado, aceita a minha companhia desafiando as convenções. Eu não acho que seja uma má pessoa, Sr. North. Para mim, é um homem próspero, membro ativo da comunidade e curador da escola em que trabalho. Emma Douglas, você é uma verdadeira dama e fico feliz em oferecer-lhe a melhor refeição no Rockingham. O sorriso suavizou as linhas duras de seu rosto. De braços dados, os dois caminharam pelas ruas de Prospect sob os olhares de reprovação das mulheres. Ao passarem pela Sra. Allen, esta lançou um olhar de fúria e Gray sussurrou no ouvido de Emma. Acho que seremos expulsos da igreja. Ela riu e eles entraram no hotel. Será que serei demitida da escola? As mulheres não fazem parte da curadoria. Mas elas podem persuadir seus maridos. Não se preocupe, Emma, meu voto tem bastante valor e eu ficarei ao seu lado. No restaurante, sentaram-se a uma mesa perto da lareira. O ambiente ficava totalmente separado do bar. Gray sugeriu um assado, mas o estômago de Emma não aguentaria nenhuma comida pesada naquele dia. Apenas chá, por favor. Precisa comer algo para aquecer lá, Emma.